Aliás, sobre isso, sobre a Raposa, Emerson Pansieri tá na área atualizando detalhes do Cruzeirão. Um abraço, boa noite, Pansieri. Um abraço para você também, Cirilo, boa noite. Um abraço pro nosso Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair, você tá num time grande e tem apostas grátis toda semana. Você sabe que com a Betfair não tem erro. Tem bônus também para torcedor do Cabuloso. É a patrocinadora master do Cruzeiro. Cirilo, deixa eu trazer aqui uma informação, porque hoje o Cruzeiro fala muito em setor ofensivo. Já explicamos aqui a situação do Bolazzi, já falamos a situação do Dudu, já explicamos a situação do Gabigol. O Cruzeiro está buscando um jogador para a parte da frente também. O Eduardo é um jogador que sabe atuar no setor ofensivo, é um meio-campista, mas tem essa característica, pode atuar ali no 8, no 10, enfim. É o Cruzeiro olhando esse lado do setor ofensivo. Mas é importante destacar que há também uma procura, há um mercado aberto para a zaga. O Cruzeiro entende que precisa reforçar a defesa, que precisa melhorar a defesa. E por isso está buscando alternativas. E não tá fácil, Cirilo. Não tá fácil. Tem que ter dinheiro, tem que ter um pouco também de ideia aí para buscar um negócio interessante. O Cruzeiro, vamos lembrar aqui algumas possibilidades de Cruzeiro no mercado. Nino, muito caro, né? O Zaid Romero, também, Cruzeiro poderia fazer ali uma oferta, colocar uma grana, mas foge muito o patamar. Samir, Cruzeiro dando uma olhada também no jogador, ex-Flamengo. Enfim, é o Cruzeiro observando. Arboleda foi oferecido ao Cruzeiro, zagueiro do São Paulo, jogador que sempre é convocado para a seleção equatoriana, mas vem batendo nisso. São números hoje que o Cruzeiro vê que são números até um pouco fora aí de perspectiva de mercado, fora da realidade, na busca desse zagueiro, mas continua. Então, por enquanto, o que tem o Cruzeiro? João Marcelo, Zé Ivaldo, trabalhou a permanência do Vidalba, fazendo essa compra do Argentinos Júniors, e aí você pode me perguntar, e o zagueiro Pedrão, que foi até colocado como uma opção ali naquele duelo contra o Juventude, em Caxias do Sul? Esse deve ser emprestado, tudo caminha para ele ser emprestado ao Avaí. Buscar também experiência, para buscar minutagem, para buscar tempo de jogo, enfim. Mas essa é a realidade do Cruzeiro em relação à defesa. Cirilo. Ô Panzi, como você avalia a temporada defensiva do Cruzeiro? Altos e baixos. Altos e baixos. A gente teve determinado momento em que jogava de maneira diferente, né? Com o Larcamon lá no início da temporada, uma saída com 3 jogadores, às vezes defendia com uma linha de 5, depois veio o Seabra, tornou a defesa mais consistente, veio a dupla João Marcelo e Zé Ivaldo, que talvez tenham vivido os melhores momentos defensivos do Cruzeiro, esses dois lado a lado. Depois caíram junto com todo o restante do elenco, tiveram uma queda, oscilaram. Junto a essa oscilação veio a demissão do Seabra, a vinda do Diniz, que trocou de novo a dupla. No primeiro momento o Zé Ivaldo começou como titular, perdeu a posição, e no final terminando com Vidalba e João Marcelo, também com altos e baixos. Então, cara, não teve grande destaque. Talvez o melhor zagueiro do Cruzeiro, o mais regular, vamos dizer assim, tenha sido o João Marcelo, jogou pelo lado direito, jogou pelo lado esquerdo. O Vidalba terminou bem, um zagueiro que se encaixa melhor no modelo de jogo do Fernando Diniz. Mas se o Cruzeiro está no mercado atrás de um zagueiro ou 2 bons zagueiros de nível para chegar e serem titulares, eu acho que faz bem. Porque se está pensando em mudança de patamar, se está pensando em começar a brigar por conquista, brigar e bater de frente com os principais times em termos de investimento e de expectativa no país, na América do Sul, o Cruzeiro não vai poder ir com o João Marcelo, Zé Ivaldo e Vidalba, não. Ele tem que contratar. É justamente isso, porque o nível claramente sobe quando você observa as contratações ofensivas do Cruzeiro, né? A intenção já era aumentar um pouquinho isso aí no meio da temporada, quando o investimento foi feito aí. Não estou falando defensivamente, estou falando do elenco. E aí, agora, com esse tanto de nome que está sendo dito, a gente olha para o sistema defensivo, em que a maior parte do ano foi composto pelos mesmos caras, né? Com uma alteração aqui ou ali,
em especial na dupla de zaga, nesse momento agora do novo comando técnico. Então me parece natural, seria um caminho natural, que o Cruzeiro fosse ao mercado gastar grana também em zagueiro, né? Você tem que equilibrar o time, equilibrar o elenco, não adianta torrar tudo em atacante. O Cruzeiro precisava de atacante, claro, e tá trazendo bons atacantes, mas você precisa equilibrar o time. E a gente tá falando de time titular. Você pega os zagueiros que eram titulares, traz pro banco de reservas, e aí você dá um equilíbrio também no elenco, você deixa o elenco mais robusto, mais forte, você dá opção ao treinador. E se manteve o Diniz, e que eu acho que esse foi o acerto, porque a gestão errou algumas vezes. Para mim, errou ao mandar o Seabra embora, errou ao escolher o Diniz no final de setembro, e iria errar ao mandar o Diniz embora e não ter dado o tempo que ele precisava, que ele precisa sempre em qualquer clube que ele vai treinar. Mas manteve. Então, para mim, acertou. Tá dando o Diniz a oportunidade que ele precisa ter. Agora o nível de cobrança aumenta, agora sim a gestão pode cobrar mais do Diniz. E é fundamental que dê ao Diniz um elenco com características que se encaixem naquilo que ele pensa de futebol. Porque se você escolheu o Fernando Diniz para ser seu técnico, você também tem que ter colocado na balança e no pacote dar ao Diniz jogadores com características específicas. E o modelo de jogo do Diniz passa muito pelo sistema defensivo. Não só para defender, mas para começar a construção, que é o mais falado no estilo de jogo do Fernando Diniz. E quem está hoje no elenco do Cruzeiro não tem tanto essas características. Talvez o Vidalba seja o que mais se aproxime. Então sim, o Cruzeiro precisa ir ao mercado atrás de zagueiros, no plural. Provocação, Edu Panzi. No Fluminense ele botava um volante muito bom para jogar na zaga, com certa frequência. Normalmente começava ali com uma dupla de zaga que essencialmente eram volantes mesmo, mas fizeram a transição para a zaga, caso do Thiago Santos, do Felipe Melo, por exemplo. Mas quando o jogo dava uma apertada, ele falava: André, dá 2 passos para trás aqui, você vai ser o zagueiro do lado direito saindo da construção do jogo. Você acha que isso acontecia no Fluminense porque, de fato, ele não observava no elenco qualidade suficiente para que isso acontecesse? Ou pode ser algo observado como característica, talvez no estilo do Diniz, um cara bom de bola ali para ser o zagueiro, pode ser encarado como natural? Não, eu acho que a tentativa era para deixar o Fluminense com mais qualidade na saída de bola, tornar o time mais ofensivo. Você tira um zagueiro, traz um volante com muita qualidade de saída, você torna o time mais ofensivo, você vai correr risco? Vai. Mas você vai tornar o Fluminense mais perigoso. Na cabeça do Diniz, eu acho que é isso que passava. E geralmente essas alterações eram feitas quando o Fluminense precisava de gol. Ou estava atrás no placar, ou precisava de um gol para assumir a vantagem no jogo como mandante. Isso pode voltar a acontecer no Cruzeiro, desde que ele não tenha os zagueiros ideais para isso. E eu não vejo isso como um problema. É claro que pode dar errado? Pode. Mas é um cara que se arrisca. E esse é o perfil do Fernando Diniz. Tem quem goste, eu particularmente gosto, e tem quem não goste, tem quem odeie e que eu respeito muito. É do futebol. O futebol não há unanimidade para nada. E assim que é bom. Siga Emerson Pansieri. Entre outros nomes que ouvimos durante esse período, né, de término de Campeonato Brasileiro, início também aí da busca por atletas, teve do Alderete, né? O Paraguai Alderete. Enfim, sabemos que o Cruzeiro vai buscar reforço, que o Cruzeiro vai buscar jogador, que o Cruzeiro acredita que é importante reforçar a defesa, tem essa noção. O jogador, dentro da característica que trabalha também o técnico Fernando Diniz, prova maior que o Nino, né? Teve aí essa busca de entendimento, valor, e aí viu que é muito fora do padrão, mas o Cruzeiro tem hoje essas opções que eu falei. Tem o Zé Ivaldo, tem o João Marcelo, tem o Vidalba para a próxima temporada. E aí, Cirilo, outro assunto importante para a gente trazer aqui, porque muito está se falando: o Matheus Pereira vai sair do Cruzeiro, o Matheus Pereira tem problema com o Fernando Diniz. A informação que eu tenho é que o Matheus Pereira, ele está bem no Cruzeiro, sim. Sondagem tem, proposta oficial não tem proposta oficial. Inclusive, até pegando aqui uns números do Matheus Pereira no Cruzeiro Stats, olha só: primeiro em gols, primeiro em assistências, primeiro em passe curto concluído, primeiro em ações, primeiro em passe curto concluído, primeiro em ação de criação de chute, primeiro em ação de criação de gol, primeiro em drible certo, primeiro em passe para finalização. Enfim, é um jogador que tem
número importante, precisa assumir esse protagonismo no Cruzeiro, né, de ser um camisa 10 para decidir jogo, sabe disso, e com esse time que está sendo reforçado para o setor ofensivo, me recordo de às vezes a gente falava no decorrer da temporada, o Matheus Pereira deu, 5 assistências e o Cruzeiro não fez gol. O Cruzeiro tem esse entendimento que é importante também trazer jogador para atuar com o Matheus Pereira. Teve o Caio Jorge fazendo gol importante na reta final de Copa Sul-Americana? Teve. Mas é importante trazer jogador que pode definir partidas. E por isso, a escolha de Dudu, Gabigol, esse caminho que o Cruzeiro está tendo no momento para buscar esses reforços, jogadores de nome, para que o Matheus Pereira tenha, sim, jogador que entenda essa velocidade de jogo que ele tem. Ter companhia, né? Mesmo nível, né? Terrorismo e esperança. Mais do Cruzeiro, Emerson Pansieri. Cruzeiro que segue também uma rotina aí do Sub-20, pensando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí, Cirilo, uma informação importante. Lembra do Fernando? Lembro. De toda a história. Mas o Fernando, vai jogar o Fernando. Toda coletiva tinha uma pergunta de Fernando. Era impressionante, me recordo que era o Zé Ricardo, técnico, foi no ano de 2023, ano passado, todo mundo perguntava cadê o Fernando, por que o Fernando não joga, cadê o Fernando, cadê o... Posso perguntar cadê o Fernando, por que o Fernando não joga? Ele estava na Ferroviária, né? Aí voltou pro Cruzeiro. O que eu sei é que o Fernando tá treinando com o time Sub-20, vamos ver o que vai ser resolvido em relação a esse jogador. Bola tem, característica para ajudar o time tem, a idade ainda tem. Vamos ver sobre esse futuro do jogador. Alguns outros atletas estão sendo emprestados. O João Pedro, por exemplo, nós trouxemos aqui essa semana, está indo para o Tombense, mas essa parte importante do Cruzeiro também se preparando para essa disputa da Copa São Paulo, com toda a atenção da comissão técnica do Fernando Diniz em relação a esses garotos, para ter essa transição, para fazer essa chegada no time principal de maneira correta, para evitar queimar etapa. Tem aí um garoto que acho que eles confiam muito, que é o Tevez, que fez gol na reta final do campeonato, o próprio Joseph, que foi relacionado para a reta final do campeonato, e o Kaique Kenji. Então, dá pra gente responder isso, porque muita gente nos questiona sobre tão caro que está o futebol, como que tá a garotada do Cruzeiro. Cirilo, hoje tem troféu Guará nessa... Vamos ver quem que vai ser do Cruzeiro, hein? A turma lá do Cruzeiro com certeza está na expectativa. Eu falei em nome de Betfair. Na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Eu vou contar um voto, posso? Pode. Eu votei no João Marcelo e pra zaga. Boa, daqui a pouquinho vamos conhecer às 8 horas da noite, inclusive, é o assunto lateral direita também. É o assunto da sequência, inclusive, aqui na turma do bate-bola. Eu vi o Rafa, eu já lembrei de troféu Guará, por isso que eu tô falando. É isso, o Cruzeiro a gente trazendo as últimas do Cruzeiro. Cirilo? Valeu, Pansieri. Abraço. Ô Panzi, sobre essa história de categoria de base, ele falou do Fernando aí, há um clamor no futebol atual pela quebra de etapas, né? Pela antecipação de etapas. É muito raro surgir Estevão, né? Muito raro surgir Hendrick, surgir Vitor Roque, e o mais natural é que o menino de 16, 17, 18 anos oscile, né? E de uma transição de base para o profissional, não me recordo, acho que era o Alex Talento que disse isso. É de fato um outro esporte, é uma outra modalidade. E futebol não é só técnica, né? Não é só bola no pé. Tem muitos outros fatores que influenciam na formação de um atleta profissional, e tem que ter muita calma para falar se o menino é bom, se não é, se tem que ser aproveitado, se não tem que ser, se fez 10, 15, 20 gols na base, não é o suficiente para dizer que tá pronto para jogar no time profissional. Os exemplos estão aí, né? Não, e você tem que ter muito cuidado também com o garoto, com a joia. Você citou aí 3 nomes? Sim. 2 estavam no Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu os 2. Exatamente. Vitor Roque e o Estevão. Então, desses gêniozinhos, o Cruzeiro tinha 2. Então, não teve o cuidado de conseguir segurá-los. Não conseguiu aproveitar nem o Estevão. O Estevão, esse principalmente. O Vitor Roque ainda chegou a jogar ali, mas o Cruzeiro perdeu porque não estava atento ao contrato do atleta. Então, até formou, mas não conseguiu usufruir. Então você tem que ter muito cuidado, você tem que tratar com muito carinho a base. Base é investimento, não é custo, e o Cruzeiro já mostrou com esses 2 nomes que tem a capacidade de formar grandes jogadores, só que ficou devendo na hora de cuidar do contrato e acabou perdendo os 2.